Bora, fiel, chegou o dia da grande final, primeiro jogo na Neoquímica Arena, muita informação nesse vídeo, provável escalação, Fábio Santos mostrando a Neoquímica pra torcida do Corinthians, muita análise nesse vídeo, tá muito bom, já deixe seu palpite nos comentários, eu vou estar aqui 2-0 pro Corinthians, vamos levar essa vantagem pro Maracanã e levantar a taça lá. Comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Preparação finalizada aqui no CT Joaquim Grava, os jogadores fizeram o último treino tático, agora já estão concentrados para os primeiros 90 minutos dessa decisão, que acontecerá lá na Neoquímica Arena com a fiel torcida apoiando. E um feito importante também, né? O Corinthians chega nessa grande final sem nenhum lesionado, sem ninguém no departamento médico, depois de uma temporada de muitos desfalques, muitas lesões, o técnico Dorival Júnior poderá contar com todo o elenco. A preocupação fica por conta dos pendurados, são 8 no total, entre eles titulares, o Hugo Souza, André Ramalho, Garro, Breno Bidon, Mateuzinho, entre outros. E por falar em Mateuzinho, ele e o Ranielli falaram em coletiva de imprensa aqui no CT Joaquim Grava. Chegar nessa final com o elenco inteiro à disposição, todo mundo pronto para servir o Corinthians, pronto para entrar em campo, acho que é algo que o treinador deve estar agradecendo bastante. E a gente fica muito feliz de chegar nessa final, depois de um ano um tanto quanto conturbado. Acho que os objetivos no Brasileirão foram muito aquém do que o Corinthians merece, do que o Corinthians precisa, mas a gente fica feliz de estar encarando o final de ano, tá tendo mais uma semana a mais, né, de trabalho além dos outros clubes. Acho que é importante para nós e eu fico muito feliz por isso estar acontecendo com a gente. Querendo ou não, uma final que vai estar o Brasil inteiro assistindo e onde que pode salvar o nosso ano, que foi um ano de muito aprendizado pro nosso elenco, de muita dificuldade também, mesmo sendo campeão paulista. Então, cara, a gente tem que estar 100% focado, descansado, porque serão 2 jogos que vão, se Deus quiser, nos abençoar com o título. É isso, depois de um ano conturbado do Corinthians, principalmente fora dos gramados, o Timão tem a chance de levantar mais uma taça na temporada. E quem sabe um título nacional depois de 8 anos. As voltas que o mundo dá. É com essa frase que a final da Copa do Brasil está marcada. Não somente pelo confronto entre Corinthians e Vasco, mas principalmente pelos professores que comandaram as duas equipes até essa grande decisão. Dorival Júnior e Fernando Diniz têm muito em comum. Se tem. 2 ex-treinadores da seleção brasileira que saíram da amarelinha, digamos assim, de uma forma não muito amistosa. A falta de resultado culminou em demissão. O Dorival Júnior assumiu o Corinthians em abril, pegou o time campeão paulista, mas que estava sofrendo defensivamente, levando muitos gols e oscilando em algumas partidas. Ele fez a estreia dele na Copa do Brasil, no jogo contra o Novo Horizontino. E diferentemente do Fernando Diniz, ele não pôde contar com as contratações que pediu na janela de transferências do meio do ano. Só chegou o Vitinho. Mesmo assim, chega a final da Copa do Brasil. É que dessa competição, o Dorival entende. Teremos agora os 2 jogos finais. A minha 5ª decisão, graças a Deus, é a minha 6ª semifinal. Nós vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam, por merecimentos a todas as pessoas que acreditaram no trabalho de toda essa equipe que aqui está. Agora, os treinadores, que assumiram clubes em crise e cheios de problemas ao longo da temporada, têm a chance de darem a volta por cima. Mas, claro, no singular, somente um vai conseguir terminar o ano com um título, o que será a marca positiva de um ano difícil. Já o outro pode voltar a correr riscos. Da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. E olha onde nós estamos. Isso mesmo, na Neoquímica Arena. E pra gente conhecer o palco da decisão, eu trouxe um personagem que conhece cada cantinho daqui. E ele tá ali embaixo, me esperando. Grande Fábio Santos! Como é que estamos, Luque? Tá bem? Bem demais. Seja bem-vindo à casa do povo, viu? Aqui você vai ser bem tratado. Serei bem tratado? Aqui você não tem como não ser bem tratado aqui. Boa, será o nosso guia hoje, certo? Vou ver se eu consigo fazer esse papel bem feito. Vou tentar. Bora lá então. Bora. Fábio, agora estamos chegando aqui no vestiário. Esse caminho você conhece bem, hein? Conheço. Aqui é onde a gente está chegando, no estágio, na verdade, né? As frases não todas, não para de lutar. Aqui é um lugar bem especial, né? Eu meio que já tinha decorado já meio esse percurso, segurança sempre cumprimentando a gente
na porta do vestiário. Isso aqui é um dos caminhos legais, que aqui realmente a hora que você entra aqui já não tem mais volta, né? Aqui o negócio começa a ficar um pouco mais sério. E qual que era a sua casinha aqui? Onde você ficava? O meu era aqui no final. Ó, bem no final. Pô, e gigante aqui, hein, Fábio? Não, aqui é um dos principais estádios do Brasil, né? Do mundo, praticamente. Era aqui? Meu lugar era aqui, ó. Terceiro. Terceiro? E nas duas passagens, né? Porque eu tive 2 passagens, saio em 2015 e volto em 2020. 5 anos depois. Sim. Aí já vira meu xodó, sou um pouco supersticioso, né? Chegamos na área aqui de aquecimento. Fábio, coisa linda aqui, hein? Não, ficou bem legal. Hoje tem muito mais aparelhos, né? Você faz uma pré-ativação, na verdade, e depois termina o aquecimento no gramado. Então era legal para você, o espaço, né? Acostumado em campos menores você fazer aquecimento em vestiário. Vamos, maestro, Fábio. Nossa senhora! Olha, chegamos na sala das invasões, Fábio. E a primeira coisa que a gente viu, inclusive para a decisão da Copa do Brasil, olha aqui. Campeão mundial Interclube 2000, título do Corinthians. Primeiro título mundial do Corinthians. Baita lembrança, né? Exatamente. E vai se repetir agora, né? Chegamos aqui na sala de imprensa, Fábio. Você esteve muito aqui? Não muito, né? A gente passava muito pela zona mista, que era mais em jogos importantes. Caraca, gigante. É muito grande. Estamos chegando aqui no gramado. Ó, chega a emocionar isso aqui, né? São ótimas lembranças. Eu tenho uma relação muito bonita com a Neoquímica, né? Eu fiz o primeiro jogo da Neoquímica em 2014, fiz final de Copa do Brasil, que é onde vai acontecer essa decisão Corinthians e Vasco, e fiz minha despedida, né, que subindo esse túnel é a lembrança mais viva, assim, que eu tenho na minha memória, os torcedores aplaudindo. Fábio, e pra gente encerrar nesse gramado impecável da Neoquímica Arena, eu queria te lembrar 2 coisas, que você relembrasse, na verdade. Primeiro, a última final do Corinthians na Copa do Brasil, que inclusive foi a sua última final como jogador, certo? Foi 2022, né? Nós pegamos o Flamengo, naquele momento era o favorito, muito mais favorito do que a gente. Conseguimos fazer 2 bons jogos, empate aqui na Neoquímica, empate no Maracanã, acabamos perdendo nos pênaltis, né? Sem sombra de dúvidas, a pior derrota da minha vida. Teve seu último gol aqui, que inclusive também foi contra o Flamengo, certo? É verdade. Um pênalti. Foi um pênalti, né? Naquele gol. Da torcida organizada. Fábio, muito obrigado, viu? Valeu, cara. Um abração. Obrigadão aí. Prazer. Tamo junto. E vão gritar como doidos pra tentar empurrar o Vasco contra o bando de doidos que será a maioria na Neoquímica Arena, também vibrante. Bom, e aí, focaram nas Copas? Olha só, o Corinthians, olha, a diferença é significativa. A Copa do Brasil foram 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota apenas, né, exatamente nesse último jogo contra o Cruzeiro, enquanto no Brasileirão foram 32 jogos, 10, 12. Olha o aproveitamento, como se teve uma evolução de mais do dobro, né? De 41,7% foi para 87,5% na Copa do Brasil, 1,25 gol marcado por jogo, 0,25. Então fez mais gols em relação ao Brasileirão e tomou muito menos gols, só tomou os 2 gols contra o Cruzeiro no último jogo, enquanto o Vasco em 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, aproveitamento de 47%, também superior ao desempenho no Brasileirão de 42%. Marcou 1,14, no Brasileirão marcou mais, 1,6. Na Copa do Brasil tomou menos gol, em média 0,86 por partida contra 1,63. Então metade, né? Então a defesa fica muito mais segura na Copa do Brasil. Ô Elton, o encontro de técnicos, um que já conhece o caminho para ganhar a Copa do Brasil, pode ter seu 4º título, e um que é o primeiro. E aí, o quanto isso pode pesar em campo? Eu acho que o Diniz não vai botar um time esperando. O Diniz não é muito, ainda mais uma decisão. Vai sair pro jogo, não vai? Vai sair pro jogo, e é característica do Diniz falar sobre coragem. A gente lembra muito dele falar sobre isso, inclusive nas disputas de pênaltis. A gente viu no jogo contra o Fluminense, a roda ali fechada e o Diniz falando, olha no olho do goleiro, não baixa os ombros. Dava para entender ali como ele estava
tentando fazer com que os jogadores tivessem coragem à frente de um cara muito experiente, que era o Fábio, né? O Fábio, inclusive, pegou um pênalti, mas o Vasco acabou saindo vencedor no fim das contas, porque o Léo Jardim também fez a sua parte, e obviamente os batedores também. É um time que, mesmo com suas limitações de elenco, eu acho que é um time tecnicamente bom, o time do Vasco, e melhorou muito na questão de criatividade quando o Felipe Coutinho passou a ter sequência de jogo. A gente sabia que ele tinha essa questão física, né? E esses jogos fizeram com que ele encontrasse o seu caminho. Não é o principal jogador do time, e eu acho que tirou a responsabilidade dele de ser o regente desse meio-campo como um coadjuvante, e ele entendeu o seu papel, porque o principal jogador do Vasco hoje é o Ryan. E é um jogador que tem sido decisivo. E o Andrés Gomes vem jogando muito bem também. Cresceu também fazendo essa função ali, porque entrou no meio do caminho, né? A gente lembra que o próprio Ryan fazia essa função quando o Verratti era a referência, e acho que o Nuno Moreira também, que é um cara que deu equilíbrio a esse time. Então, um time que, por ter esses jogadores, logicamente vai pro ataque, vai tentar arriscar. O Corinthians não. Eu acho que o Corinthians é um time que tem mais a cara de ser mais de linha baixa, né? Um time que baixa a linha mesmo. E a gente viu o Corinthians fazer isso já na Copa do Brasil, jogar com 3 zagueiros, já improvisou o Ranieri de zagueiro pela esquerda, e a gente está vendo inclusive aí o provável time que tem o Ranieri como uma opção ali ao meio campo, né, de primeiro homem, que pode ser o terceiro zagueiro também. A dúvida é Garro ou Bidon, né? O Garro entrou muito bem no segundo jogo da semifinal, né? Sim, e eu acho que tá muito pro Bidon, porque eu acho que o Garro, ele tá, ainda não consegue jogar 90 minutos com muita intensidade, então acho que pro Dorival tê-lo no banco de reservas, pra entrar durante o jogo mais descansado, enquanto isso o time traz adversário tá um pouco mais cansado. E é um Vasco que corre muito, e é um Vasco que o Diniz demora pra substituir. O Diniz, ele demora muito, inclusive. O quinteto, né, o quarteto, na verdade, porque agora tem jogado com o Ryan como referência, joga 70, 75 minutos, muitas vezes. Então, ter o Garro no banco de reservas pode ser decisivo, e o Bidon é mais um jogador que apoia, cai pelo lado esquerdo e ajuda na marcação. É um jogador que compõe esse meio-campo também. Então, por isso eu acho que o Corinthians é um time que tem essa cara de se defender um pouco mais contra um Vasco, que gosta de propor o jogo, que tem, obviamente, o Pumita fazendo a lateral esquerda. Mas vem jogando bem. E curioso que o Vasco busca o lado esquerdo, inclusive na semifinal contra o Fluminense no jogo de ida, usando mais o lado esquerdo, né? Foi o lado esquerdo que fez muita diferença. Né? Então acho que é um Vasco que encontrou um equilíbrio. É claro que você tem um lateral de seleção brasileira de um lado, né, que é o Paulo Henrique, que eu acho que até caiu de rendimento por questões físicas, porque joga o tempo inteiro. O reserva dele é titular hoje, que é o Pumita, né, tem que fazer a lateral esquerda. Mas a gente percebe, né, que é um Vasco que tem o Andrés Gomes e o Nuno Moreira, Cebolinha. O Nuno Moreira é escalado ali do lado direito, mas a gente sabe que ele parte muito do lado esquerdo, né, e faz essa inversão com o Andrés Gomes. Tem jogado algumas partidas pelo lado direito do ataque. E o Ryan, que é o homem da movimentação ali, né. E aí, Edu, é por isso que eu acho que o Corinthians vai se precaver. Você ter o Coutinho pifando o tempo inteiro. Você ter o Andrés Gomes, que é o cara que abre o campo. Você tem o Nuno Moreira, que também é mais um construtor nesse time. E tem o Ryan, que é o finalizador, que é um cara que abre espaço também para quem vem de trás. E principalmente faz essas dobras pelos lados, com os pontas ou com os laterais. É um Vasco que, se for corajoso, como gosta o Diniz, vai dar trabalho mesmo jogando fora de casa. Vamos lembrar, né? Os antecessores do Carlo Ancelotti estarão se enfrentando nessa quarta-feira, aliás, nessas duas finais. Os dois ex-técnicos da seleção brasileira. Só queria chamar a atenção para a dupla de zaga, chegou na janela do meio do ano, né? Sim. O Cuesta e o Robert Renan. E o Thiago Mendes também, né? Quer dizer, Sim. O Andrés Gomes também, né? Então, é isso, né, Sandrão? Sim. O Andrés Gomes também. Então são 4 jogadores dos 11 que chegaram aí nesse meio de temporada. O homem de confiança do Diniz, que é o Tietê, era o cara que fazia a função ali de primeiro homem do meio campo muitas vezes. O Cauã Barros entrou muito bem, é um cara que, pra mim, aí a gente entra nessa cota de coadjuvantes, né? E eu acho que é um jogador que traz um tempero diferente ao seu meio campo do Vasco, porque é um volante marcador, mas é um cara de saída de jogo também, e ele corre por 4 ou 5 nesse meio campo. Então, um jogador que também ajuda muito nesse sentido. É um Vasco que deixou de ter aqueles volantes, Carille, aquele time mais de pegada, para ter o meio campo do Diniz, né? O Thiago Mendes é um cara que constrói também, o Cauã ajuda, acho que pode melhorar muito nesse sentido, porque é jovem, mas é um jogador que pode fazer também essa função saindo do campo de defesa.
isso faz com que o Corinthians se preocupe muito com esse Vasco, mesmo jogando em casa. 2 atacantes, Yuri Alberto e Ryan, quem pode decidir nessa temporada? Olha, são números bem semelhantes, né? O Yuri, 56 jogos, Ryan 55. O Ryan marcou 2 gols a mais, 20-18. A média é muito semelhante, 0,32, 0,36. O Yuri teve uma assistência a mais, 2 contra 1 do Ryan. Então, 209 para participar, de minutos para participar de um gol. Na Copa do Brasil, o Yuri marcou 7 vezes, teve 7 jogos e teve 1 gol. O Ryan 10 jogos e 5 gols. Na Copa do Brasil, o Ryan tá voando. O Raio, garoto das seleções de base do Brasil. E eu te pergunto, Elton Futebol Clube entra em campo amanhã. Quem você escala ali na centroavance? Dos dois? O Ryan. Né? Não só pelos números, né? É impressionante como um cara faz 20 gols na temporada tendo o Verratti no elenco, que também faz muito gol, mesmo perdendo a titularidade. É um jogador que achou uma posição na temporada, saindo da ponta para jogar por dentro, fez com que o Diniz, coletiva após coletiva, disse, ele precisa ser convocado, tá no radar da seleção brasileira. É claro que o Yuri Alberto, não é porque perdeu o pênalti, aliás, já tinha perdido um pênalti na temporada, né, e agora aquela cavadinha, né, e agora esse pênalti na disputa contra o Cruzeiro, não é por isso, obviamente, também um atacante jovem, é um atacante de muita qualidade, mas olhando o momento, porque é um momento também, o momento do Ryan é melhor. O Ryan assumiu um protagonismo no Vasco de jogadores experientes num momento de crise, principalmente crise extracampo, que o Corinthians vive também. O Yuri Alberto divide um pouco mais essa responsabilidade com o Memphis, com o Garro, que a gente fala sempre do trio. Hoje a gente fala do Ryan, o Coutinho, como eu falei, com o adjuvante, o Nuno Moreira, o Andrés Gomes, né, o Paulo Henrique, o Piton, que não tá jogando, o Verratti, que vem do banco. Eu acho que o Corinthians divide um pouquinho mais a responsabilidade e o Yuri Alberto consegue ser um elemento importante nesse ataque do Corinthians, mas ficar pelos dois, eu ficaria com o Ryan nesse momento. Pode mudar semana que vem, mas você perguntou na terça-feira eu fico com o Ryan. O Verratti, informa o nosso editor-chefe Sandro Favarato, tem 27 gols na temporada. É impressionante. O cara com o Verratti no elenco fazer 20, né? Os dois juntos, quase 50 gols na temporada. Verratti, talvez o melhor cabeceador do futebol brasileiro? Eu acho que talvez o Piton não jogando é melhor o Verratti ficar no banco, se bem que no jogo de ida contra o Fluminense fez um gol de cabeça, né? Num cruzamento na esquerda. Outros personagens que podem ser fundamentais nessa decisão, os maestros das equipes. Duelo de Memphis, Depay e Felipe Coutinho. Nesta temporada, o Memphis 49 jogos, como titular 38, Coutinho pouco mais, 54, 53, jogou quase todas, né? Como titular. 11 gols para cada um, média semelhante 0,20, 0,22. O Memphis foi mais garçom, 10 contra 5 do Coutinho. 163 minutos para participar de um gol contra 258. A pergunta é a mesma, seu Elton. Amanhã, seu time entra em campo, você vai de Memphis ou de Coutinho? Os dois já viveram fases muito melhores, é verdade. Então, aí nesse caso, são posições diferentes, né? O Coutinho é o 10, seria a comparação com o Garro, por exemplo, que faz essa função no Corinthians e que tem feito o Breno Bidon. Então, o Memphis é um atacante, joga próximo do Yuri Alberto, é uma dupla de ataque, principalmente quando o Corinthians faz esse 4-4-2 e joga o Bidon para fazer o lado esquerdo. E joga com 3 zagueiros, muitas vezes também com os dois bem próximos. Nesse caso em específico, eu ficaria provavelmente com o Memphis. E aí, olhando, obviamente, o que o Coutinho é capaz de fazer num jogo, né, o mágico, o Memphis, ele traz também, talvez complemente bem o Ryan nessa escolha de duplas, porque o Memphis, ele também sai muito da área, ele é um jogador que consegue fazer essas jogadas para os lados do campo, mas também é uma referência. E como o Ryan sabe jogar com muita facilidade também pelos lados do campo, porque é ponta de origem, dá uma boa dupla. Então, entre os dois eu ficaria com o Memphis, obviamente, ressaltando que são duas posições diferentes no campo, a do Coutinho e a do jogador holandês. Tá bom, então, para fechar, Garro ou Andrés Gomes? Aí eu ficaria nesse momento com o Andrés Gomes, porque tá jogando mais, tá tendo mais minutos, tá sendo mais consistente. Mas eu acho o Garro mais talentoso.
É um jogador que 100% seria titular de qualquer equipe do futebol brasileiro. Principalmente equipes mais organizadas no seu meio campo. Mas eu vou pelo momento. Eu acho que o momento Aliás, eu ficaria com o Nuno Moreira em relação ao Garro. Você falou Andrés Gomes, né? Aí eu fico com o Garro. Aí são posições diferentes também. Mas entre o Nuno Moreira, tudo que eu falei sobre o Andrés Gomes vale pro Nuno Moreira. Que eu acho que é um jogador mais consistente, mais regular em relação ao Garro nesse momento. O Nuno que vem da temporada europeia e pega a temporada toda aqui no Brasil, né? Sim. É um cara que joga muito. O Coutinho, mais de 50 jogos na temporada. É bom ressaltar que é um jogador que viveu essa questão de lesões, mas tem uma temporada de regularidade, que eu acho que é importante também. Bom, os corintianos comemorando ainda nesta terça-feira o aniversário da última conquista de Mundial contra o Chelsea, o último brasileiro a vencer, né, neste campeonato mundial. Então são 13 anos comemorados nesta terça-feira daquela conquista no Japão com o gol do Guerreiro. A então provável escalação do Corinthians: Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho e Mateuzinho, Matheus Bidu. Ranielli ou José Martins, pra mim vai ser Ranielli. Ele entrou muito bem no segundo tempo, não tem por que ele ficar no banco, não sentiu nada, nenhuma dor no tornozelo. Agora a dúvida é ali, pra mim vai ser o Garro, cara, vai ser o Garro. E o Bidon vai ficar no lugar do Carrilho, porque o Carrilho, apesar que é complicado, mano, ele jogou muito bem no jogo de ida lá no Mineirão, só que no segundo jogo, primeiro tempo, ele tava dormindo, cara. Eu acho que a dúvida maior vai ser entre Carrilho e Bidon pra fazer esse lado direito aí. E na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Então, apesar que o Yuri Alberto no último jogo também era nítido que ele tava jogando machucado, cara. Ele tava jogando machucado, ele tava meio que com o freio de mão puxado. Toda vez que ele ia dar uma arrancada, ele se poupava um pouco. Afinal, não pode se poupar. Se for pra colocar o Guinegão, mas eu colocaria o Vitinho, cara. Senão a gente ficaria com dois jogadores pesados na frente ali, o Memphis Depay e o Guinegão. Então, se o Roberto não conseguir jogar, eu coloco o Vitinho. O Vitinho tá entrando muito bem. Então, eu acho que essa é a dúvida mesmo. Ir pra cima, cara. Ir pra cima, buscar esse resultado, vencer. Cara, empate. Apesar que final é final, cara. Mesmo como o Fábio Santos falou, a gente empatou aqui 1-1. Empatou lá também. Infelizmente, perdemos nos pênaltis. Então, mais se a gente vencer, a gente dá um passo, né? Mas é respeitando o Vasco, pés no chão. E esse vídeo eu procurei deixar um pouquinho mais do Vasco também. Normalmente eu corto, edito, mas só pra gente ter uma noção também como que vai entrar o nosso adversário. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. E hoje, o coração vai bater a 1000. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.